Os filhos únicos que me desculpem, mas ter um irmão é uma experiência e tanto na vida de qualquer pessoa. Mas como que essa relação de muita parceria e amor começa? Na casa da Dai e do Vitor, tudo começou com os preparativos para a chegada do Liam, que atualmente tem 2 aninhos. O Yuki, que já estava na família e é 1 ano e meio mais velho, foi ensinado desde cedo que tinha um irmãozinho na barriga da mamãe. Quando eu fiquei grávida, o Yuki tinha mais ou menos uns 10 meses. E aí a gente escondeu um pouco de todo mundo, a gente foi falar pra todo mundo, ele já tinha 1 ano. Foi quando eu comecei a falar pra ele também, a mamãe tem um bebezinho aqui dentro, é o seu irmãozinho, Deus enviou ele pra você. Eu acho que a minha ideia inicial seria isso, falar pra ele sobre uma pessoa que existiria a partir de um momento. Mas olhando mesmo, ele não entendia o que era exatamente. Mesmo vendo a barriga crescendo, ele não entendia. O que eu fiz mais ou menos pra ele se adaptar é que eu precisava me adaptar a uma nova rotina. Então, coisas que eu fazia com o Yuki, eu já sabia que não ia conseguir fazer mais. Então, fazer ele dormir, dar comida para ele, seriam coisas que eu teria que modificar, teria que adaptar, né? Então, eu já comecei a adaptar antes do bebê nascer. Eu comecei a ensinar ele a comer sozinho, aí a dormir sem precisar nanar, né? Botar no colo, eu colocava ele mais deitadinho na cama e fazia um carinho, mas eu cantava para ele. É extremamente importante a preparação da chegada desse bebê, porque essa preparação ela vai fazer com que esse irmãozinho mais velho compreenda, né? Porque de uma hora para outra surge um bebezinho dentro de casa. Então, se esse bebê, o irmão mais velho, ele ainda mama, se ele dorme no quarto dos pais, quando a gente faz todo esse processo antecipadamente, a criança ela não associa a chegada do irmão com algo que ele está perdendo. E com todos esses preparativos e esforço dos pais para que o nascimento do bebê fosse um momento tranquilo para o Yuki, o dia de conhecer o irmãozinho finalmente chegou. O primeiro contato deles foi incrível. A gente levou o Yuki no hospital e ele olhou um bebezinho e achou aquilo maravilhoso. A gente filmou, ele estava dando risada, a gente estava muito feliz. Ele pegava a mãozinha, o pezinho e ao mesmo tempo ele estava com saudade de mim, porque eu sumi por um tempo, não dormi com ele, foi a primeira noite que eu não dormi com ele. E aí ele queria ficar mais comigo e com o pai, mesmo não sabendo que era por causa do irmãozinho, né? Mesmo com todo o processo de adaptação que os pais fizeram para o Yuki não sofrer tanto com as mudanças por conta da chegada do Liam na família, Dai conta que ele ainda não entendia direito e não tinha se adaptado totalmente com a novidade. Antes, todas as atenções eram voltadas exclusivamente para ele, e agora Yuki sentia saudade do colo e do tempo da mãe. Quando eu fazia os dois dormirem, o Yuki pedia colo. E eu tava com o Liam no colo e amamentando, porque o Liam dormia amamentando. E eu tive que botar um de um lado e um do outro. E o Yuki começava a empurrar o nenenzinho, né? O Liam, o irmão. E aí eu comecei a explicar. A mamãe é a mamãe do Yuki e é a mamãe do Liam. Então esse lado aqui é do Liam e esse lado é do Yuki. Então o Yuki dormia aqui agarradinho, enquanto esse aqui tava agarrado no peito. E aí dormia assim os 3. E aí ele falava assim, mas mamãe, cadê a mamãe do Liam? Por que ele tá aqui? Eu falei assim, eu sou a mamãe do Liam, entendeu? Ele, mas eu queria dormir só com você. Mas se você dormir só comigo, o Liam vai ficar sem a mamãe e ele vai ficar triste. Quando tem a chegada de um irmãozinho mais novo, né, gera muitas dúvidas, né, até mesmo porque a criança ela é imatura, ela não está entendendo o que acontece ali. Então, esse filho mais velho, é natural ele se sentir diferente ali no espaço, porque a atenção era toda voltada para ele. E chega no momento em que ele precisa ser dividida aquela atenção, né? Então, a mãe precisa cuidar do bebê, que exige muita atenção, ele com a imaturidade não compreende, então fica ali uma angústia, um vazio,
um pouco indefinido e os pais acabam se sentindo um pouco culpados porque precisa dar atenção para um e para outro. A gente precisa entender que para nós adultos já não é fácil essa mistura de emoções e sensações quando chega um bebê, imagina para uma criança pequena. Conforme o Yuki e o Liam foram crescendo, se tornaram muito parceiros em tudo. Às vezes surgem uns desentendimentos durante as brincadeiras, mas já se resolvem. É padrão, sempre eles começam brincando de boa, daqui a pouco já tá competindo algum brinquedo, ou um abraço forte demais, às vezes ele tá aprendendo a ter aquele tato com o irmão mais novo, o Yuki, às vezes é um pouco mais agressiva, e o Liam vai aprendendo, né? E aos pouquinhos, conforme os meninos vão crescendo, esse misto de sentimentos do início no coraçãozinho do irmão mais velho vai dando espaço para muito amor e muito aprendizado nessa amizade. O irmão mais velho, o que ele vai ganhar com tudo isso? Ele aprende também muitas habilidades que se ele fosse um filho único ele não teria. As relações, ele consegue dividir melhor as coisas, lida melhor com a frustração, sabe que vai ter sempre um companheiro ali, mesmo que ele tenha outros coleguinhas, então isso ajuda até nas questões das habilidades sociais. Foi muito importante para o Yuki ter um irmãozinho, né? E para o Liam também, porque ele sozinho aqui, a gente teria que tirar mais tempo para lidar com ele, brincar com ele. E com o irmãozinho pequeno, eles já brincam, eles interagem, eles aprendem um com o outro as coisas. O Yuki, ele mudou completamente a partir do irmãozinho dele. Ele ficou mais sociável, ele ficou mais feliz, ele brincou mais com o irmão, né? Ele pedia mais atenção dos pais e agora ele já não pede mais, ele tem um irmão para brincar com ele. E ele tem um fã. O Liam é completamente apaixonado pelo Yuki. Tudo que o Yuki faz, ele imita. Tudo que o Yuki tem ideia, ele acha incrível. E eu acho isso maravilhoso. Papai vai te perguntar aqui, aí você responde pro papai, tá? Por que você briga com o irmão, filho? O que acontece? Fala, papai. É porque vocês gostam dos mesmos brinquedos? Quando o Liam pega o meu brinquedo. E aí você tá brincando sozinho. O que acontece? Sim. O irmão bate, derruba tudo, é? Sim. Mas tá tudo certo, né? Sim. Por que você gosta do Lilico? Porque ele joga comigo.